O encontro do Invencível com o Homem-Aranha, onde o Invencível meio que sem querer acabou zombando da Marvel e da DC. Isso ocorreu na HQ Marvel Team Up. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e vamos nessa! Tudo começa com o Homem-Aranha lutando contra o Dr. Octopus, quando um estranho feixe de luz surge no local da luta. Quando o Homem-Aranha é pego pelos tentáculos do Octopus, o Invencível sai voando de dentro da luz, colidindo assim contra o Octopus, o jogando para longe. O Homem-Aranha então corre para ver quem o ajudou, suspeitando que poderia ser o Nova. No local da queda, o Invencível diz que não queria machucar o Octopus, mas o Aranha explica que o Octopus não é um dos mocinhos. E novamente os dois são atacados pelo Octopus, que é finalizado pelo Invencível. Após a chegada da polícia, o Aranha e o Invencível saem do local para conversar em um lugar mais tranquilo, já que a polícia estava ameaçando prendê-los. O Aranha explica ao Invencível que não poderia ter batido tão forte, pois poderia ter matado o Octopus. O Invencível então se lamenta e chora, dizendo que ele é de outra dimensão e que está preocupado com a sua mãe, pois um vilão chamado Armstrong Levy, com quem ele estava lutando, o está jogando para várias dimensões para cansá-lo e possivelmente derrotá-lo. E assim como aconteceu uma vez, o Invencível teme que Armstrong Levy possa retornar atrás de sua mãe com a intenção de ameaçá-lo, e preso naquela dimensão ele não poderia fazer nada para ajudá-la. O Invencível então conta toda a sua história ao Homem-Aranha, desde que era criança e admirava o seu pai como herói, até o momento em que descobriu a traição e quem o seu pai realmente era. O Homem-Aranha então o convida para ficar junto dele e que de alguma forma ele irá ajudá-lo, pois ele também já passou por essas situações onde sua família é ameaçada por vilões. O amigão da vizinhança se apresenta dizendo seu nome, e então o Invencível fica surpreso, parecendo não acreditar, e pergunta para o Aranha se aquele nome não é besta demais por ser algo meio óbvio. Ofendido, o Aranha pergunta em tom irônico se ele deveria se chamar Teioso. Ao perceber que o Aranha se sentiu ofendido, o Invencível tenta se desculpar e diz o seu nome. E mais uma vez em tom irônico, o Homem-Aranha retruca perguntando que tipo de nome era aquele, Invencível? E então o Invencível tenta se desculpar novamente, dizendo que não queria ofender, mas que para quem tem poderes de aranha, escolher o nome Homem-Aranha pareceu meio preguiçoso. Ele continua dizendo que seria a mesma coisa de um homem com superpoderes chamar a si mesmo de Super-Homem, sendo assim algo nada criativo. E após se resolverem nesse pequeno conflito, o Invencível diz que irá ajudar o Aranha em qualquer assunto que envolva super-heróis. E então, o Homem-Aranha o leva para a Torre dos Vingadores para ver se eles sabem a localização atual do Octopus. O Invencível fica confuso sobre o que é a Torre dos Vingadores, e após o Aranha explicar, ele não fica nada impressionado. Chegando na torre, a primeira pessoa que eles encontram é a Tia May, que logo vai pedindo para o Peter retirar a máscara, pois ela não gosta nada daquilo. Mas o Aranha se recusa por ele estar perto de alguém que ele acabou de conhecer e não confia. E então o Invencível retira a máscara, dizendo que além de ser de outra dimensão, ele não tem tempo e nem a mínima intenção de revelar a identidade do Peter. Acreditando no Invencível, Peter retira sua máscara também. Em seguida, Mary Jane chega lembrando Peter sobre a noite de cinema que eles tinham planejado, mas logo percebe que por conta do novo convidado do Peter, a noite de cinema foi por água abaixo. E enquanto a Tia May e a Mary Jane estão saindo da sala, o Invencível faz um comentário para o Homem-Aranha, dizendo estar impressionado, e pergunta quem eram a doce senhora e a gostosona ruiva. O Aranha responde dizendo que são sua tia e sua esposa. E então o Invencível esboça uma reação surpreso, dizendo estar impressionado e que Peter acertou na loteria. Como outras pessoas achariam que Peter não fosse capaz de ficar com uma garota tão bonita, o Aranha pergunta ao Invencível se ele não está surpreso, pois outras pessoas ficariam a ver o Peter com uma garota tão bonita. E então o Invencível responde que não, e diz ao Peter que ele tem porte e é pintoso, e é um cara bem humorado. E não é como se ele fosse um nerd magrelo com óculos de fundo de garrafa. Mal sabe ele, né? E então o Aranha sorri e diz que o Invencível está se tornando o seu herói favorito.
Finalmente, os Vingadores chegam ao local, deixando o Invencível de certa forma impressionado. E com base no nome Homem-Aranha, o Invencível tenta adivinhar o nome dos heróis, o que não acaba nada agradável. Ele acaba chamando os Vingadores de Homem-Robô, Homem-Garra, Homem-Bandeira, Homem-Fabuloso, Mulher-Morcego e Homem-Preto. Isso acaba deixando todos desconfortáveis, e então o Capitão América questiona o Aranha perguntando quem é a visita e por que ele foi levado até ali. Percebendo a mancada que o Invencível deu, o Homem-Aranha explica ao Capitão América tudo o que aconteceu desde o começo, quando estava lutando contra o Dr. Octopus. Ao captar uma localização do Octopus, o Homem de Ferro passa as coordenadas para o Aranha, que sai junto com o Invencível em direção ao local. O Capitão América oferece ajuda, mas o Aranha se nega e diz para o Steve e os Vingadores aguardarem pelas coisas cósmicas. Enquanto o Peter e o Invencível saem, o Homem de Ferro comenta com o Capitão América sobre o exagero do Aranha sobre coisas cósmicas, e então o Capitão diz que a definição de coisas cósmicas para o Aranha é bem diferente. Após saírem da Torre dos Vingadores, o Homem-Aranha e o Invencível partem em direção ao local onde está o Octopus, que está ameaçando pessoas e causando um bom estrago, a fim de atrair o Aranha e o Invencível para novamente enfrentá-los e talvez matá-los. O Invencível realiza o primeiro movimento agarrando o Octopus e o jogando na água, mas ele percebe que não consegue acertar nenhum golpe devido às defesas que os tentáculos do Octopus proporcionam. Um dos tentáculos do Octopus acerta um golpe em cheio direto na cara do Invencível, que fica furioso e parte para cima do Octopus, arrancando e fazendo seus tentáculos em pedaços. Impressionado, o Homem-Aranha pergunta ao Invencível se eles não podem caçar outros vilões antes do portal se abrir novamente, mas o Invencível acha melhor não. De repente, o portal se abre e o Invencível se despede do Aranha rapidamente antes de partir de volta para a sua dimensão. Mas, quando o Invencível corre em direção ao portal, o Homem-Aranha diz que talvez possa ajudá-lo a derrotar Angstrom Live e lança sua teia para tentar pegar uma carona junto com o Invencível. Mas o portal se fecha antes mesmo de o Homem-Aranha atravessar, o que foi até bom, pois a ficha do Aranha cai, porque se sua travessia tivesse funcionado, ele teria sido jogado em outra dimensão, talvez com uma viagem sem volta. Peter então fica aliviado e deseja boa sorte ao Invencível, enquanto volta para casa para desfrutar de sua noite de cinema com Mary Jane, que, como podemos ver, não foi por água abaixo. Bom, ainda bem que o Aranha não atravessou o portal, né? Pois mal sabe ele que a diferença e os resultados das lutas na dimensão do Invencível é totalmente diferente e muito mais violento. Mas como você acha que o Aranha reagiria na dimensão do Invencível, presenciando toda aquela violência e morte? Espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho, se tiver alguma sugestão pode deixar nos comentários. É nóis, tamo junto, fui!